Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre ser madrasta. Ou, você sabe que o seu ex-marido tá namorando e agora os seus filhos têm uma madrasta. Como a gente pode incluir essa nova versão dentro do contexto familiar? Sim, porque essa versão hoje é a versão que está predominando junto com, a família dita tradicional, pai, mãe e os filhos. Muitas vezes a gente se pega muito na defensiva, A gente fala, não, porque eu não quero saber, entendeu, dessa mulher criando meus filhos. Pois é, os filhos são seus, eles têm pai, têm mãe, portanto, esse é o núcleo familiar dos seus filhos para sempre. Mas, com contexto, agora, o seu ex-marido tem uma mulher, tem uma namorada que seus filhos vão conviver muito tempo com ela. Portanto, sim, é uma realidade. Também para você, que agora você tem um namorado, você vai casar de novo, e o seu namorado também tem filhos, portanto, você é a madrasta. Entende que isso não é uma coisa pequena, a gente precisa sim parar para conversar sobre isso. Isso, hoje em dia, reflete muito, mas muito, sobre o estresse e a ansiedade das crianças que não tem como escolher. Não, eu não quero ter aquela madrasta, eu quero ter a outra madrasta. É uma imposição. Por quê? Porque os pais simplesmente se separaram e fizeram uma nova família. Então, a gente precisa parar para entender o quanto isso atinge diretamente a criança, os seus filhos, quando você fala mal da mãe deles. Ou quando você não trata, os seus enteados de uma maneira verdadeira, de uma maneira natural, sabe? Bem assim, ingenuamente achando que eles não vão sentir. Ou que você, por ser a madrasta, você vai agora começar a ditar regras novas na educação deles. Entende como que a mãe dos seus enteados fica lá na casa dela? Entende como você fica quando seus filhos vão passar o final de semana com seu ex-marido e tem a namorada do papai lá? Seria melhor dos mundos a gente ter uma relação maravilhosa, com a nova mulher do ex-marido e com a mãe da sua enteada, do seu enteado. Seria, mas a vida não é assim. Mas a gente está aqui para poder receber essas crianças, da melhor forma possível e também de entregar os nossos filhos para a madrasta deles da melhor forma possível, deles se sentirem seguros, sabe? Sim, filho, você pode gostar da madrasta. Sim, você pode gostar do seu padrasto. Sim, eu recebo a sua filha como se fosse a minha filha aqui na minha casa, na nossa casa agora. Assim, a gente evitaria traumas horrorosos, a gente evitaria conflitos no nosso relacionamento, a gente evitaria estresse horrorosos. Porque se você tem filho e o seu marido também tem filhos, e os seus filhos não se dão, olha a terceira via aí acontecendo. Por que eles não se dão? Porque inconscientemente eles já entenderam que existe uma zona de conflito. Então, por que eu vou ficar amiga dessa menina aqui, dessa pirralha aqui, entrando aqui na minha casa? Vai querer entrar no meu quarto. Ele não é meu pai, você não é minha mãe. A gente tem que ser o quê? O adulto. Mas, Érica, eu odeio a ex-mulher do meu namorado. Você odeia a ex-mulher do seu namorado, mas ela é a mãe da sua enteada. Ela é a mãe do seu enteado, portanto, você vai ter que ter uma convivência racional e madura com ela para saber se você quer ou não que o seu relacionamento mantenha-se maduro e longo. A gente não tem para onde correr. Não, eu não falo com a ex-mulher do meu marido. Não, eu não tenho condições, entendeu? Ela pega as crianças, eu deixo as crianças na portaria. É mesmo? Essas crianças viraram o quê? Mala? Viraram o quê, gente? Uma sacola de objeto? Essas crianças, elas têm essa passagem de sair da casa do pai, da madrasta e ir para a casa da mãe. Elas não têm opção.
como você se sentiria, né? Vamos pensar assim, vamos fazer vários exercícios aqui, eu queria que você me respondesse. Você é madrasta, né? O seu marido tem uma filha do primeiro casamento e você a recebe. Você também tem um filho, só que esse filho não vai passar o final de semana na casa da ex-mulher do seu marido. Ela não tem vínculo, ela nem sabe quem é a ex-mulher do seu marido, mas ela convive com a filha da ex-mulher do seu marido, entende? Entende que existe uma relação muito desigual aí? A sua enteada frequenta a tua casa, porque é a casa do pai dela, mas a sua filha não frequenta a casa da mãe da sua enteada, portanto, é desigual. Você tem acesso à filha dela, ela não tem acesso à sua filha. E aí? Você entende que ela tem um pé atrás? Você, quando vai entregar o seu filho para o seu ex-marido, você não conhece a filha deles. Você não conhece a filha, né, da atual namorada do seu ex-marido. Você não sabe nada. Mas ela sabe da tua filha. Ela convive com a sua filha. Entende que isso é desigual? Portanto, não tem como se tratar igualmente. Não tem como. A gente precisa olhar essa situação com muita delicadeza, com muitos olhares diferentes. Você tem que sair do lugar onde você está como madrasta, recebendo a filha do seu marido, e olhar como você estivesse entregando, né, a sua filha para uma mulher que você não sabe quem é, não sabe se tem filhos, como funciona, como não funciona. Receber, né, esse medo. E se a minha filha gostar muito dessa madrasta? E se meu filho se apaixonar por esse padrasto? O que eu vou fazer? Como é que vai ficar a minha relação? Eu vou começar a competir com a madrasta? Quem é que faz o melhor doce? Quem é que leva mais para passear? Quem brinca mais? É só ganha-ganha. A gente tem que entender que os nossos filhos fazem parte para sempre dos nossos relacionamentos. Mas para isso ser saudável, para isso a gente poder estar caminhando junto numa fase muito difícil de né, se reconectar com famílias diferentes, da gente se adaptar, né, a novos horários. De repente os seus filhos são pequenos e os filhos do seu marido agora, do seu namorado, são adultos. Tá vendo? De repente os seus filhos têm uma educação que os filhos dele não têm. E aí nós vamos ter que todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova questão, essa nova realidade. Fala para mim, ser madrasta não é fácil, não é fácil. Agora, você entregar o seu filho, né, lá para o pai, para o seu ex-marido, e saber que ela está convivendo, que os seus filhos estão convivendo com uma mulher que você não tem noção de quem seja, é difícil, não é? É complicado emocionalmente. A gente não sabe se vai ter desafeto, se vai ter malcriação, se essa madrasta vai tratar a sua filha como. E aí a expectativa que você cria são as piores do mundo. E aí você passa isso para os seus filhos, e seus filhos ficam até doentes. Por quê? Porque não querem abandonar você. Acham que estão sendo desleal com você, por estar gostando de passar um final de semana na casa do papai ou na casa da namorada do papai. Entende que as crianças também têm essa fidelidade absoluta com a gente? Então a gente tem que ser forte, a gente tem que ser, sim, muito solidário aos nossos filhos e falar, vai, se divirta, aprenda, depois você me conta como foi. Ser amiga da ex-mulher do seu marido é legal? Não sei. Agora, ser solidária à mãe da sua enteada, isso a gente precisa entender que é necessário para todo mundo. Bom, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou responder. Um beijo e até a próxima.